Vamos ao noticiário internacional. A crise ela é séria. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, prometeu não escalar a crise na Ucrânia. Só faltou, frase velha essa, mas vale nesse caso, só faltou foi combinar com os russos. O Kremlin negou que Putin tenha feito esse compromisso. Reportagem de Heloísa Vilela. O contingente militar americano no leste europeu aumenta a cada dia. Nesta terça-feira, 400 soldados dos Estados Unidos desembarcaram no sul da Polônia, a 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É a segunda leva que chega ao país, que vai hospedar ao todo 1.700 tropas enviadas por Washington. A Romênia também recebeu um contingente de soldados dos Estados Unidos. Já a Rússia enviou navios de guerra para o Mar Negro, na costa da Ucrânia, para realizar exercícios militares. Mas os sinais que vêm de Moscou são contraditórios. Analistas do Kremlin começam a ver possibilidades futuras para os esforços diplomáticos. O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e disse em Kiev que a Rússia prometeu não aumentar a tensão na fronteira e, inclusive, retirar tropas de Belarus ao norte da Ucrânia. O porta-voz do Kremlin disse que não sabe do que Macron está falando, mas afirmou que os 30 mil soldados que estão na Belarus participam de exercícios militares e, quando as manobras terminarem, eles voltarão para casa. Mas não deu uma data para a retirada. Ao mesmo tempo, em uma entrevista que acabou só depois da 1h em Moscou, o presidente Vladimir Putin disse que o diálogo não terminou e que vale a pena discutir alguns dos pontos levantados pelos Estados Unidos e pela OTAN. Mas para o presidente francês, a diplomacia vai precisar de tempo. Não tem ninguém ingênuo aqui, afirmou Macron. Não acredito que seria possível resolver essa crise com apenas algumas horas de conversa. Essa tem sido a dinâmica das últimas semanas. Tentativas de negociação impulsionadas pela presença cada vez maior de tropas e equipamentos militares na fronteira da Ucrânia e nos países do leste europeu. A crise tem mais de 3 meses de duração. Uma saída diplomática com certeza vai exigir muitos outros meses de movimentação se a Europa realmente decidir negociar o que a Rússia exige, e Macron parece estar propondo novas normas de segurança para a convivência pacífica da OTAN com a Rússia. Nesse esforço diplomático todo que vocês acabaram agora de conferir, vejam só como é que o Vladimir Putin ele não deixa passar nenhuma chance de exibir a formidável e temível potência que a Rússia é. Ex-oficial da KGB, Putin sabe o significado de impressionar. Com o tamanho de mesa, por exemplo. O móvel no qual Putin se reuniu com o presidente francês Macron tem mais de 5 metros de comprimento. Teriam de gritar para se entender. Não fossem, nos ouvidos dos presidentes, os aparelhos de som, por onde falavam os tradutores. Mesa tão grande foi culpa da Covid, explicou o Kremlin, quando a mesa já tinha virado meme no mundo inteiro. Cette journée tombe au 30e anniversaire de... Covid ou não, em se tratando de Putin, símbolos valem mais que palavras. Em Kiev, capital da Ucrânia, o símbolo foi o contrário. O presidente ucraniano Zelensky parecia querer demonstrar que não sofre de mania de grandeza, pelo menos em se tratando de tamanho de mesa. O problema para Macron, porém, era o que pôr na mesa. O que o francês disse, que Putin disse, o presidente russo desdisse durante o dia. Que Moscou teria prometido que não iria piorar a situação, ou seja, que não iria virar a mesa.